Vamos lá. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao W Concurso. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos trabalhar processos administrativos, tema de grande importância, de grande relevância para a sua prova. Lembrando que aqui no caso, nós temos como base epistemológica, vamos fazer esse recorte epistemo, aqui principalmente o que? No mapa, na resolução 4220 de 2012, que trata do Manual de Processo e Procedimento Administrativo de Estado de Minas Gerais, né? Da Polícia de Minas Gerais, e também por base aí, nós estamos muito, né, o Código de Ética, a Lei 14.310 de 2002, e também nós temos aí as instruções conjuntas de corregedoria, que também ajudam, né, ajudam a elucidar, a buscar o conhecimento acerca dessas temáticas, tá joia? Então, dentro do processo administrativo, o que nós vamos trabalhar, professor? Nós vamos trabalhar a parte processual, o que é um processo, né, as fases do processo, vamos trabalhar também o processo de comunicação disciplinar. O cara, o militar, cometeu um ato que ofende a disciplina militar, né? Ele vai ser acometido de uma transgressão disciplinar, e ali vai gerar consequentemente, né, o exaurimento, uma sanção, né? Ele vai ser sancionado. Mas para que ele seja sancionado, há que se ter o due process of law, o devido processo legal e as suas garantias fundamentais. Vejamos, por exemplo, a ampla defesa contraditória, né? A produção de provas na garantia da sua defesa, né? Então, o processo, nós iremos ver, ele vai a todo esse aspecto. Vamos ver também a questão do RIP, Relatório de Investigação Preliminar, que é um documento importante, é um procedimento importante aí, justamente para ajudar a elucidar a autoria e materialidade, tanto transnacional, tanto situação criminosa, de crime, né? Para aflorar isso, no caso de tela, um processo regular, né, competente, acusatório. Vamos ver também, né, a SAD, algumas particularidades, a sindicância administrativa disciplinar, principalmente a SAD, porque também é uma atividade aí, que cabe ao sargento de polícia, né, trabalhar bastante. Ele, na prática, ele trabalha bastante com o SAD, né, o sargento de polícia trabalha bastante com o SAD, então tem que ter o conhecimento, né, e vamos ver uma questão do CDMU, né, o Conselho de Ética Disciplinar do Militar da Unidade, que é aquele órgão de assessoramento do comandante da unidade, tá joia? Então, esse é o nosso trabalho em processo administrativo, tá joia? Então, vamos começar pela base, né? Primeira coisa que estabelece lá no mapa, né? O processo disciplinar, né? Lembrando que quem já estudou um pouquinho comigo aí na aula de processo de comunicação disciplinar de PCD, aqui nós vamos ter que retrabalhar, nós vamos trabalhar novamente, vamos revisitar as questões lá do processo de maneira genérica, abstrata, né? Então, quem já estudou conosco aí do PCD, a aula do PCD, do processo de comunicação disciplinar, vai ver novamente, né? Ou seja, nós vamos revisitar os pontos principais aí também do processo, porque o processo não cabe somente ao PCD, né? O processo cabe à sindicância, cabe ao PAD, né? Toda a parte aí ritualística do processo. Então, vamos lá. Então, o processo disciplinar, pessoal, vem apurar o quê? As faltas ou irregularidades é um meio necessário para a imposição de sanção disciplinar. Gente, após a Constituição de 1988, a Carta Magna, o documento maior do Brasil, né, do Estado Democrático e Republicano de Direito, para que se tenha uma devida punibilidade, tanto no devido processo, tanto no Poder Judiciário, quanto na seara administrativa, é obrigatório o processo, né, aqui no caso administrativo, disciplinar, né? Ele é um meio para a imposição de uma sanção. Professor, pode impor uma sanção ao militar sem o devido processo? Não. É proibido no ordenamento jurídico, né? Por exemplo, lá vai ter um RIP, nós vamos estudar um pouquinho sobre o RIP, Relatório de Investigação Preliminar. Professor, por meio de um RIP, posso ali gerar uma sanção, a autoridade competente pode gerar uma sanção disciplinar? Não pode, porque o RIP, nós vamos ver, ele é um ato meramente investigatório, inquisitório, preparatório, né? Ele não tem a fase acusatória. Então, se ele não tem a fase acusatória, ele não é um processo, né? Ele é um procedimento. Ele vai elucidar a autoria e materialidade transgressão, por exemplo, né? Mas ele não é um processo, porque um processo tem que respeitar os princípios e garantias fundamentais. Exemplo, o devido processo e ampla defesa contraditória, produção de provas, no caso interno. Professor, me dá um exemplo de processo. PAD, processo administrativo disciplinar, o PADES, a SAD, né, o PCD, o processo de comunicação disciplinar e o PQD, o processo de queixa disciplinar. Tá joia? Então, vamos lá. Processo disciplinar.
tem alguns princípios importantes nós destacarmos. O principal deles é a legalidade. Ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse está no artigo 5º da nossa Constituição, né? Mas o mais importante, gente, é o princípio da legalidade, é o princípio da reserva legal, que fala que somente o agente público ele faz aquilo que a lei manda, aquilo que a lei impera, né? Então, olha lá, a administração pública somente é lícito fazer o que a lei manda, aquilo que é previsto na lei. Então, legalidade objetiva. Oficialidade, né? Somente ali no caso, quem faz a movimentação do processo, gente, é a administração pública. Indisponibilidade do interesse público, ainda que seja provocado um particular. O particular ele provoca, mas quem realiza de fato os atos, né? Quem realiza os atos são a administração pública por meio dos seus agentes, né? No caso nosso, né? Bacana? Então nós temos a oficialidade. Verdade material, quaisquer provas, gente, busca ali quando vai elucidar, quando tem autoria e materialidade, vai buscar elucidar os fatos. Nós chamamos isso de verdade material. Mas a prova, lembrando que a prova tem que ser lícita, tanto a prova quanto os meios para que se alcance a prova. Por exemplo, uma prova que não vai ser utilizada, que ela vai ser desentranhada, é uma prova, por exemplo, produzida por meio de tortura. Lei 94.597, o constrangimento físico-mental, com utilização de violência ou grave ameaça, com a finalidade de obter uma informação, declaração ou confissão, né? Ou seja, ali configura o artigo 1º, inciso 1º, a linha A da Lei 94.597, Lei de Tortura. Então, essa prova, ela tem que ser desentranhada, ela tem que ser retirada do devido processo, porque, na verdade, o material enquadra somente as provas lícitas, e nenhuma delas, inclusive aquelas fruto da árvore envenenada, também tem que ser desentranhadas no processo, tá joia? Informalismo, dispensa forma rígida, né, do processo. É aquela forma necessária, mas é flexível. E nós iremos ver que o RIP, gente, o RIP ainda, ele é mais ainda informal, né? A regra não tem aquela necessidade de colher termo de depoimento, termo de declaração, né? Somente aquela entrevista informal, né? Então nós iremos ver no RIP, não tem nenhum informalismo mínimo, né? Ou seja, pode ser dispensado algumas particularidades. Nós iremos ver, tá joia? Vamos lá. Garantia da defesa. Aqui isso é importante demais. É um dos pontos mais importantes do processo. Ampla defesa do contraditório e do devido processo. Ampla defesa. O que é isso aqui? É um meio de você se defender. Ou você faz a autodefesa, você mesmo se defende, ou você faz a defesa técnica por meio do quê? Do advogado constituído, né? E do contraditório. Que contraditório? O que significa contraditar? Você vai imputar algo contrário que está sendo colocado em seu desfavor, né? Você vai contraditar aquilo que está sendo falado em seu desfavor. Você vai rebater. Isso é contraditar, né? E o devido processo, ou seja, o direito dos recursos, o direito de produção de provas. Quando eu falo de recurso, eu me remeto lá no artigo 8º, a linha H do Pacto San José da Costa Rica de 69, onde o Brasil foi signatário em 1992. A questão lá do duplo grau de jurisdição, onde a pessoa pode recorrer 2 vezes, tanto na seara penal quanto na seara administrativa. Vejamos, o comandante da unidade mandou te punir, né, solucionou e mandou punir. Você pode exercer o duplo grau de jurisdição. Você recorre à instância superior. E nessa instância superior vai recorrer, via de regra, para o comandante regional ou CPE. Nesse caso, tem efeitos, professor? Tem efeitos? Tem efeito devolutivo e efeito suspensivo. O que é o efeito devolutivo, professor? Devolve os autos, só remete os autos à instância superior. E efeito suspensivo, em primeira instância, recorre ao comandante regional, suspende os efeitos, ou seja, você não pode ser punido até o comandante regional ele dá aquela solução. Bacana? Ao comandante deu a solução, mandou punir também. Aí já exaure a punição do militar. Mas ainda ele tem o direito de recorrer ao comandante geral. Nesse direito de recorrer ao comandante geral, somente tem um efeito devolutivo. Não tem mais efeito suspensivo. A sanção foi efetivada. E chega ao comandante geral, manda punir, né? Aquele já exaure. Em âmbito administrativo, lógico que isso pode ser revisto dentro do Poder Judiciário, mas em âmbito administrativo, aquele ali já se exauriu. Tá joia? Razoável duração do processo. Gente, o processo que ele não seja muito longo, mas também que ele não seja o quê? Muito curto, né? Que o processo não seja longo, mas também não seja muito curto, né? Ou seja, a razoável, tem que ser razoável. Porque se ele for muito longo, perde o direito. Se for muito curto, também pode perder o direito. Por exemplo, pode violar, né?
ampla defesa, contraditório, produção de provas, então tem que ser dentro do princípio da razoabilidade. Os meios lá que garantem o que? A celeridade da sua tramitação. Impessoalidade, gente, atuar de maneira impessoal. Todos os agentes públicos, né? Nós temos lá no artigo 37 a legalidade, a impessoalidade. O que é isso aqui? Eu tenho que atuar conforme a lei. Não favoreço um em prejuízo, em detrimento de outrem. Quando nós vamos no rádio patrulha fazer um atendimento de ocorrência, né? Você escuta uma parte, você escuta a outra. Isso é impessoalidade, isso é imparcialidade. Esse é o nosso papel. Nós temos que fazer valer o direito, né? E o direito, eu escuto uma versão, eu escuto a outra e levo a cargo da autoridade judiciária, do delegado de polícia, para que ele tome as providências necessárias, né? Isso nós temos que atuar de maneira impessoal. Impessoal, gente, quando eu falo também aqui, ó, inclusive quando formos elucidar os fatos, né? Quando formos lá, você encarregado de um RIP, você encarregado de uma sindicância, você lá é membro do CDMU, sargento, faz parte do CDMU, né? Você tem que ser impessoal, você tem que fazer valer o direito, né? Você tem que se abster de questões pessoais. Eu não gosto daquele cara, não gosto daquela pessoa, ou seja, você tem que se abster, você tem que se afastar, você tem que se mitigar, né, de questões pessoais. A sua conduta tem que ser impessoal. Moralidade. Gente, aquilo que é moral, aquilo que é probo, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, né? Ou seja, sem buscar a justiça. Quando eu falo justiça, é garantir o ordenamento jurídico, é o respeitar as demais legislações da nossa Constituição e as normas infraconstitucionais, tá joia? Dentro também do princípio da razoabilidade. Publicidade. Os atos da administração pública, via de regra, são públicos, gente. Eles são publicados diário oficial, boletim geral, né, o BGPM e tal. Professor, essa é a regra, é a publicidade, é a transparência da máquina pública. Em algumas exceções, pode ser sigiloso, pode, olha lá, excepcionado o interesse público ou a lei assim determinar, né? Nós temos aí a lei 12.527, 2011, que é a lei de acesso à informação, fala que os atos da administração pública, eles são públicos, exceto se houver risco à sociedade e o Estado democrático de direito. Então, algumas situações têm a excepcionalidade, mas, via de regra, o RIP que você está produzindo, a sindicância que você está produzindo, ele há que se ter a devida publicidade, exceto questões lá, né, vai ser colocado lá como reservado, né, aquele ali, no caso em tela, tem um grau de sigilo, uma questão lá, justamente para não atrapalhar na elucidação dos fatos. É igual o inquérito policial, né? Ele de ofício, ele é sigiloso. Porque imagina, por exemplo, no caso do inquérito, né? Aquele investigado, ele sabe de tudo que está ocorrendo, às vezes ele vai tentar lá coagir a testemunha, né? Colocando até em risco a vida dela, vai tentar apagar as provas, destruir provas. Então, assim, isso é importante dos fatos para que tenhamos o conhecimento. Então, a regra é a publicidade. Exceção, por exemplo, vara da família, inquérito, aqueles que têm ali importância, né, de manter aquele sigilo, né, mas a regra é a publicidade. Eficiência, qualidade, né, não só prestar um serviço, mas prestar um serviço com qualidade, fazer bem feito, né, principalmente o graduado, hein, tem esse papel, né, quando ele for elucidar autoria e materialidade, ele tem que ir lá ouvir testemunha, ele tem que colher as provas, ele tem que ir no local dos fatos, ele tem que produzir todas as provas possíveis. Isso é a eficiência, a qualidade naquele material. Melhor utilização possível dos recursos públicos, evitar desperdício, garantir maior rentabilidade social. Então, principalmente aí nessa função de processo administrativo. Motivação, gente, regra. Todo documento que você fizer, enquanto graduado, todo o processo você tem que motivar. Você tem que motivar. Quando você for produzir o relatório lá, né, do PCD, o relatório do RIP, o relatório da sindicância, do processo de PQD, o processo de queixa disciplinar, PAD, tem que ter motivação. Todos os atos são motivados. Lógico que tem algumas exceções. Por exemplo, cargos de livre nomeação e exoneração, cargos de comissionados, né, função de confiança, são cargos de livre nomeação e exoneração por parte das autoridades. Aí não precisa motivar, pode dispensar a qualquer momento, né, igual ministros, né, o presidente pode convocar ou pode exonerar os ministros,
No caso do Estado, o governador pode fazer isso no que tange aos secretários, né, cargos que não precisam de motivação para realizar o ato. Isso é exceção. A regra é que os atos têm que ser motivados, né? Tem que se ter a explicitação dos motivos. Se você for sugerir ao comandante no RIP ou na sindicância para arquivar, você tem que motivar. Eu coloquei lá para a aplicação da sanção, você tem que motivar. Os atos têm que ter motivação. O que é motivação? Você tem que colocar provas, você tem que ter fundamentos, né? Para a autoridade tomar aquela decisão, tá joia? Então, aí, ó, os princípios da oficialidade, verdade material, informalismo, razoável duração do processo, impessoalidade, moralidade, eficiência e motivação. Bacana? Processo primário, nós temos aí 5 fases. Gente, interessante destacar, todos os processos, todos têm essas 5 fases, tá joia? Porque lembrando que nós falamos, né? Aqui nós estamos diante de um processo que tem a defesa, contraditório, a produção de provas, né? Ou seja, ali vou garantir a defesa da pessoa. Quando eu falo, então, de processo, gente, nós temos 5 fases distintas. Essa é a regra, tá joia? Olha lá, a autoridade competente vai fazer o quê? Ela vai instaurar o processo, né? A autoridade competente é a que vai instaurar. Agora, quando ela instaura, ela coloca lá, por exemplo, um graduado, um sargento para ser o encarregado de um processo, ele vai lá fazer um despacho, né? Encaminhando a autoridade competente, a autoridade, ao militar, ao graduado para ser o encarregado. E o graduado vai fazer o quê? Ele vai instruir, né? Ou seja, ele vai buscar ali tudo que existe, né, para elucidar os fatos, vai garantir a defesa. Nós vamos ver ali no PCD, a defesa ali, ó, prévia, né, na defesa final. Nós temos aí 5 dias úteis para abrir, né, o TAV, o termo de abertura de vista. Na sindicância tem uma diferença, que a defesa prévia não é de 5 dias úteis, são só de 2 dias úteis. Nós vamos entregar o libelo acusatório, né? Depois ele que elucidou os fatos, garantiu a defesa, vamos produzir o relatório. Cabe também o encarregado, o sargento, lá de produzir o relatório. Lembrando que no relatório você tem que motivar, ou se sugere ao arquivamento, ou você sugere o que? A punição. Ou você sugere também os autos ser remetidos, por exemplo, à comarca, né? Ao Ministério Público, questões lá de ser crime comum. Ou, se for crime militar, sugere a instauração do inquérito policial militar, o IPM, pela autoridade competente, porque ali você vislumbrou, né? Você vislumbrou na sua elucidação uma tipicidade criminal militar, né? E a última fase, né, do processo, o julgamento. E aqui quem faz o julgamento é a autoridade competente. Aqui, ó. Então, quem que faz aqui a instauração e o julgamento? É a autoridade competente. A autoridade competente instaurou e o julgamento ela faz, a autoridade competente. E você, graduado, você, sargento de polícia, o que você vai fazer? Você vai instruir, você vai abrir defesa lá para o sindicato ou para o comunicado e você vai produzir o relatório. Dentro do relatório, você vai motivar. Você vai motivar. Se você sugere, lembrando que a gente não julga, a gente só sugere. Comandante, sugiro a vossa senhoria que os autos do processo, no meio das provas, anexas e hora elucidadas no relatório, os autos sejam arquivados, né? Esse processo seja arquivado. Ou sugiro a vossa senhoria que os autos do processo sejam encaminhados ao MP, né? A comarca, porque tratasse de crime comum. Ou que os autos sejam ali uma possível instauração de um IPM, de um inquérito policial militar, porque ali vislumbrou, né, aflorou um crime militar. Então, isso é um relatório produzido por você, graduado, aí. Então, você vai mandar, terminou o relatório, o ofício de remessa ao comandante, para que ele realize o quê? O julgamento, tá? Então, o julgamento é da autoridade delegante, que te delegou, né, você investigar. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos ver um ponto importante para a gente, cada um deles agora. Vamos lá. Vamos lá. Instauração. Quem que faz? Comandante. Ou por meio de uma portaria, ou por despacho. Lembrando que nós iremos ver, gente, um RIP, por exemplo, o PCD, pode ser por meio de um despacho de até nível de comandante de pelotão. Então, o tenente, ele é oficial subalterno, comandante de pelotão. Ele pode instaurar um PCD, um processo de comunicação disciplinar? Pode, né?
Pode instaurar um RIMP? Pode. Mas no caso em tela, ele vai poder instaurar. Mas ele pode solucionar? Ele pode julgar? Não. Aí fica a cargo somente das autoridades do artigo 45, que é até o nível de comandante de unidade. Então, o tenente-comandante lá, o oficial subalterno, comandante de pelotão, pode instaurar? Pode. Mas ele pode julgar? Não, porque quem julga são as autoridades do artigo 45 do Código de Ética, que é, no mínimo, comandante de unidade. Tá joia? Importante destacar. Instrução. O que você vai fazer lá? Você, sargento lá, que vai apurar. Você vai elucidar os fatos, você vai produzir as provas periciais, materiais, né? Ouvir testemunhas. Olha lá. Ao militar, a ciência de acusação, você vai entregar lá a TAV, que é o termo de abertura de vista lá. É a oportunidade para oferecer lá, contestar provas, acompanhar o processo pessoalmente ou por meio de um procurador, no caso, ou advogado constituído. Defesa. Curso da instrução do processo, razões escritas de defesa. Lembrando que a defesa sua, você pode realizá-la, nós chamamos de autodefesa, ou você pode fazer por meio do advogado constituído. Ah, professor, lá no PCD, ele não apresentou defesa e nem o advogado. Você, ou autoridade competente, pode o quê? Nomear, pode não, deve nomear um defensor ad hoc. A professor, o que é o defensor ad hoc? Daquele momento, porque senão estou violando ampla defesa do auditório, o devido processo. Então, no PCD, tanto na defesa inicial quanto a final, se ele não apresentar defesa, nós temos que nomear defensor ad hoc, obrigatoriamente, porque senão viola os princípios de garantias fundamentais do processo. Agora, na sindicância, a defesa prévia, nós iremos ver, ela é facultativa, ela não é obrigatória. Professor, se ela não é obrigatória, há que se ter a nomeação de um defensor ad hoc? Não, não tem. Olha aí, ó, a primeira diferença aí do PCD e da sindicância, além da defesa, o prazo ser diferente também, né? O prazo do PCD, 5 dias úteis, defesa prévia, e da SAD, ser 2 dias úteis, né? Nós temos essa diferença. E na defesa prévia do PCD, tem obrigatoriamente nomear um defensor ad hoc, se ele não apresentar um defensor constituído, né, ou não apresentar alguma defesa, tá joia? E lá na SAD, não há necessidade de nomear defensor ad hoc na defesa prévia, porque ela é facultativa, ela não é obrigatória, tá? Nós vamos trabalhar isso bem daqui a pouco, mais para frente, tá joia? Relatório, você encarregado, você sargento, vai produzir o relatório. E que você tem que constar obrigatoriamente. Descrição sintética do processo. Gente, o que é descrição sintética? E também descrição analítica. Você não vai pegar lá toda a audição do sindicato, do comunicado, e vai colocar no relatório. Você não vai pegar toda a audição da testemunha e vai colocar no relatório. Você vai fazer uma síntese, você vai resumir aquele ali. Esse copiou, colou no relatório é proibido, né? É proibido, inclusive gera uma desídia ali no caso de tela. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um resumo sintético, né? Analítico daquilo que aconteceu. Você não vai copiar e colar, né, as audições. Bacana? Bem sintético. Você vai colocar o autor, né? Análise das alegações finais de defesa, ou seja, você vai ali, você vai combater, você vai bater de frente com aquele que foi alegado pela defesa. Se tiver materialidade e autoria, mas se tiver causa de justificação e absolvição, você vai propor o quê? O arquivamento. E se não tiver, sanção disciplinar. Se tiver crime, você solicita, se sugere IPM, caso inquérito do crime militar, inquérito policial militar. Se tiver afloramento de crime comum, os autos sejam remetidos à comarca do local. Então, gente, ali, ó, quando você for elucidar os fatos, opa, garganta, você vai analisar se tem causa de justificação e absolvição. Exemplo, causa de justificação o quê? Legítima defesa, estado de necessidade, né, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, caso fortuito de força maior. Absolvição, o fato não constitui transgressão disciplinar, não foi o autor daquela conduta, não houve a conduta, isso é o caso de absolvição. Se tiver, né, você vai sugerir
nesse caso, justificativa e absolvição. Se não tiver, você vai sugerir conforme, né, você elucidar. Julgamento. Quem faz o julgamento, gente? É a autoridade competente. É a última fase do processo. Olha lá. Decisão motivada e fundamentada, proferida pela autoridade competente. Aqui, gente, não é o sargento que vai fazer o julgamento. O sargento ele vai terminar no relatório e vai fazer o ofício de encaminhamento ao comandante. E o comandante que vai fazer o quê? O julgamento. E lembrando que o julgamento, gente, ele tem que ser motivado. Porque a partir dessa motivação que o militar ele vai exercer o direito de recorrer, o direito do recurso, o direito do duplo grau de jurisdição. Ele vai rebater aquela motivação da autoridade competente, né? Então, no caso, quem for realizar o julgamento, a autoridade competente, tem que motivar os atos, né? Porque a partir daqueles atos motivados, que o militar ele vai exercer o direito ao recurso ao duplo grau de jurisdição, né? Tanto em âmbito judicial quanto em âmbito administrativo. Tá joia? Artigo 27. Dever de comunicar e investigar. É dever de todos os integrantes zelar pela manutenção da disciplina. Gente, o que é disciplina? É a exteriorização da ética profissional, né? É colocar para fora a ética profissional. Todo militar que presencial tomar conhecimento da prática de qualquer transgressão que viola a ética profissional ou qualquer irregularidade deverá levar o conhecimento de quem? Da autoridade competente por meio ou da comunicação disciplinar, né, no caso superior hierárquico, ou relatório reservado. Aí, relatório reservado, gente, que trata principalmente questão que violou a legalidade ou a moralidade, né? Praticado como superior hierárquico, no caso, em tela, tá joia? Então, nessa situação. Transação disciplinar, toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres, né, inerentes à instituição militar. Então, nós temos os deveres a cumprir. Descumpriu deveres, aquilo ali está ofendendo a ética e os valores, né, impostos, né, inerentes às atividades das instituições militares estaduais, logicamente, objetivamente especificada onde? No Código de Ética, né? No Código de Ética. Ato irregular é toda conduta ainda que não notificada objetivamente no Código de Ética, mas é contrário às normas ou às justiças, né? Às vezes aquele amoldamento daquela conduta do militar não esteja, por exemplo, lá na transgressão 13, 14 ou 15, né? Transgressões graves, médias ou leves, mas é uma conduta ali, né? Que trouxe ali, na verdade, às vezes, uma repercussão, trouxe um critério totalmente negativo de conduta, contrário àquilo que prescreve outras normas ou a própria justiça, né? O próprio ordenamento jurídico. Tá joia? A autoridade competente presenciou, tomou conhecimento da prática irregular ou transgressão, deverá adotar a instauração de um processo ou procedimento adequado. Gente, nós vamos ver ali, por exemplo, se chegou denúncia anônima na unidade, o militar praticou um abuso de autoridade quando foi abordado, usou de maneira desnecessária o uso, o uso diferenciado da força, foi de maneira desproporcional. O que a autoridade vai fazer? Ela vai instaurar ou um processo ou um procedimento administrativo para apurar. Se tiver autoria e materialidade e provas, instaura lá, por exemplo, uma SAD, né? Se não tiver autoria e materialidade, tem que buscar se autoria, quem que é, como é que foi, né? Por exemplo, instaura um RIP. Porque no caso ali, se eu tiver autoria e materialidade, já pode, né, dar o caráter tanto investigatório, mas também um caráter acusatório. Então, é uma maneira de você entender se por exemplo, vai instaurar uma SAD ou um RIP. Se eu tiver autoria e materialidade, né? Ou seja, eu tenho ali já elementos probatórios, SAD, PAD, né? No caso dela. Agora, se eu não tenho elementos probatórios, né? Instaura um RIP, ou seja, para elucidar os fatos, né? Então, essa aí já começando a entender um pouco das diferenças do processo e procedimento, tá joia? Caso não tenha competência para apurar, né? A autoridade competente tem que se caminhar lá ao prazo de 5 dias úteis, no caso interno, né? Então, por exemplo, você tomou conhecimento lá dos fatos, você relatou, aquele militar ele ofendeu aos princípios da ética, ele cometeu uma transgressão. Você vai levar o conhecimento da autoridade competente
em 5 dias úteis, né? Você tem 5 dias úteis para levar ao conhecimento da autoridade competente para apurar os fatos, né? No caso interno. Olha lá. Aí você deixou de levar o conhecimento do caso para apurar, né? Aquilo ali não vai dar causa para inviabilizar o devido processo, ou seja, de averiguar a situação, não. Aquilo ali, mesmo que você entregou, né, a situação, né, aquela notícia transacional à autoridade competente, a notícias, né, ou a notícia, não vai, gente, inviabilizar o devido processo, ou seja, vai continuar elucidando. Aquilo ali não é um obstáculo, não é um óbice para que a autoridade investigue. Na verdade, aquilo ali, ó, só vai, pela essa inobservância de você não ter entregue em 5 dias úteis, vai ensejar um processo ali de descumprimento daquela ordem que era 5 dias úteis, né? Então, no caso, gente, olha lá, inobservância do prazo regulamentar para a elaboração da comunicação de um ato regular e seu processamento, né, ensejará a verificação da eventual responsabilidade de quem deu causa, mas não inviabilizará o processo de processamento do fato. Então, ou seja, mesmo que você entregou, você tem 5 dias úteis para entregar lá a comunicação disciplinar. Você entregou no sexto, tudo bem. Aquilo ali não vai ser investigado? Vai ser investigado, processado do mesmo jeito. Você que vai tomar lá, ou dependendo da sua ação de descumprimento de ordem, ou uma desídia, que você deveria ter entregue, né, no prazo de 5 dias úteis regulamentar. Tá joia? A autoridade competente vai avaliar, né? Beleza? Olha lá. Comunicação. Você viu ali que o militar está cometendo ali um ato irregular, uma ofensa aos princípios da ética e deveres militares. Você vai fazer comunicação disciplinar. E ela tem que ser clara, concisa e precisa. Clara, né? Eu tenho que ter informações que façam entender o que aconteceu. Concisa, eu dar mais informações com menos palavras, ou seja, de maneira sintética. E preciso, não vou ficar ali, ó, falando que o cara acordou cedo, ele fardou, ele pegou a viatura. Não, tem que ser preciso. Você vai entrar ali só no foco do fato transgressional. E também, conter os dados que vai identificar a pessoa, coisa, os envolvidos, o local, data e hora da ocorrência, circunstâncias do fato. Olha que importante destacar aqui agora, pessoal. Sem se tecer comentários e opiniões pessoais. Aí eu não gosto desse militar. Esse militar é desafeto de muitas pessoas. Você não vai colocar isso, porque isso é questões pessoais. É um entendimento seu, ele fica para você. Comentários e opiniões pessoais fica para você, né? Você não pode colocar isso num documento oficial, né? Você tem que relatar, você tem que agir de maneira imparcial. Nós vimos há pouco, né? Os princípios norteadores do processo disciplinar. É a imparcialidade. Então, você não pode tecer comentários e opiniões pessoais, né? Professor, se colocou o horário errado, a data errada, isso é causa de nulidade processual? Não. Isso nós chamamos de erros materiais. E esses erros materiais podem ser meramente corrigidos pela autoridade competente ou por mesmo pelo próprio encarregado. Então, se quem fez a comunicação disciplinar colocou lá um horário errado, o dia errado, colocou o nome do comunicado errado, isso vai dar nulidade processual? Isso vai anular o processo? Não, não vai, né? Nós temos aí advogados, né, que buscam lá anular o processo porque está faltando ali uma data que foi colocada errada. Não. Aquilo ali, o próprio encarregado, ele foi fazer as devidas correções. É o princípio, né? Nós temos aí da administração pública, o princípio da autotutela. Inclusive, nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal que fala que a própria administração, eivada de vícios, ela mesma pode corrigir os seus atos, né? Ou seja, o princípio da autotutela, ela mesma pode corrigir os seus atos quando houver estiver eivada de vícios, né? No caso interno, não pode realizar, né, a correção. Tá joia? Então, a comunicação disciplinar, relatório reservado, ela clara, concisa e precisa, circunstâncias do fato, sem tecer comentários ou opiniões pessoais, ela tem que constar os dados da pessoa, das coisas envolvidas, local, data e horário, a falta de testemunha, olha lá, nós vamos ver daqui a pouco, né, no próximo bloco, a falta de testemunhas não é um fator impeditivo para a comunicação, nem causa que implique necessariamente o arquivamento do feito por insuficiência de prova. Gente,
Aqui parte da boa-fé administrativa, da boa-fé hierárquica. Aqui o ônus da prova que tem que se mostrar inocente é o subordinado, porque nós temos aqui a boa-fé hierárquica, a boa-fé do superior hierárquico. Então, quem tem que mostrar o ônus da prova que é inocente, cabe, no caso, né, o subordinado. Tá joia? Olha lá. Visando facilitar o processamento, né, perante a administração, é recomendado que na comunicação lá sejam incluídos, sempre que houver um rol de testemunhas e demais provas, justamente para elucidar os fatos. Né? Professor, falta de testemunha lá, nós já falamos, né? Não é fator impeditivo para que o fato seja comunicado lá, bem como não é causa que implique arquivamento. Ah, não tem testemunha, mas parte da boa-fé é o quê? Da boa-fé administrativa do comunicante. Tá joia? Notícias que tiverem indício de autoria e materialidade de crime. Você tá ali, ó, você tem ali, o comandante recebeu indícios, né? Notícias de indícios de crime militar. Aí não, peraí, se eu tiver indícios de crime militar, não vai ser instaurado um RIP, não vai ser instaurado um PCD, não vai ser instaurado uma SAD. Nesse caso, vai ser instaurado o quê? Como é crime, quando é crime, gente, quem instaura, vai instaurar o quê? Um inquérito. Se é crime comum, o delegado de polícia vai instaurar um inquérito policial, a autoridade de polícia judiciária, ou se é crime militar, né, a autoridade competente, o comandante de unidade, vai instaurar um inquérito policial militar. E aquelas que tiveram somente indício de transação, ensejarão em processo ou procedimentos administrativos. Então, gente, no caso em tela, se tem crime, inquérito. Se tem somente transação, processo, procedimento apuratório. Agora, lembrando que no decorrer do IPM pode aflorar ali transgressão, né? Nós até falamos isso na aula anterior. Se tiver crime, gente, provavelmente, possivelmente, vai ter uma residual, uma transgressão administrativa. Agora, nem sempre o cara comete uma transgressão, ele comete um crime. O cara chegou atrasado, é transgressão? É. Mas é crime? Não. O cara está com o uniforme, o fardamento em desalinho. É transação? É crime? Não. Agora, se o cidadão militar nosso ele cometeu um crime, possivelmente, grande chance de ser também residual, vai ter um amoldamento de conduta transgressional, tá? Olha lá. Se restarem indícios de autoria e materialidade de crime e transgressão disciplinar autônomos e desconexos, poderá instaurar concomitantemente o IPM e o processo administrativo disciplinar adequado à espécie. Então, se eu tiver a situação lá, é o afloramento de crime e uma transgressão lá, que situações autônomas ou desconexas do crime, aquele ali pode ensejar ali, ó, tanto o inquérito e o processo adequado, concomitantemente tranquilo, sem estresse nenhum, né? Agora, se tiver uma questões lá conexas, né, ligada, espera-se via de regra, né, a elucidação do processo do inquérito para depois instaurar um procedimento. Essa é a regra, tá? Se eu tenho uma conexão de crime e transação ao mesmo tempo, nós temos uma conexão de uma com outra. Se houver o afloramento de uma transação, espera-se primeiro, né, via de regra, um inquérito para depois aflorar uma residual transgressional. Bacana? Então, essa é a ideia para a gente já começar a entender. Eu não tenho dúvida. Se eu tenho dúvida sobre a autoria e materialidade, se eu tenho dúvida quem é o autor do fato transgressional e eu não tenho prova, poderá a autoridade determinar a realização de uma investigação preliminar, que será consolidada em qual documento, professor? Relatório de investigação preliminar. Se tem dúvida do autor ou da materialidade daquilo que aconteceu, né, antes de entrar no sistema, na fase acusatória, aonde vai dar ampla defesa do contraditório, o comandante, né, verificando com total prudência, peraí, ainda não tenho, né, autoria e materialidade. Vamos confirmar, vamos convalidar a autoria e materialidade. Isso é por meio do RIP, é uma investigação preliminar. E lembrando, importante nós destacarmos para a prova que o RIP, gente, não tem natureza acusatória. Novamente,
Grave isso aí, anota isso aí. O relatório de investigação preliminar, o RIP, não tem natureza acusatória. É meramente investigatório. O RIP não tem natureza acusatória. Ele é meramente investigatório. Tá joia? Isso é importante para nós quando nós formos trabalhar lá no RIP propriamente dito, tá? Nós estamos só abrindo, nós vamos contextualizando, e quando formos estudar propriamente o RIP, vocês já estão já mais abertos, né, para entender facilmente o que é o RIP e não, tá joia? Então vamos lá, continuando aí. Vamos lá, vamos lá. Adoção de providências de polícia judiciária militar. Gente, quem que é a autoridade de polícia judiciária militar, né? Olha lá. Aqui, gente, no caso, é o comandante da unidade. Ou seja, no caso de APF, autodivisão flagrante delito ou instauração de PM, né? Olha lá, guardam prioridade em relação às providências administrativas disciplinares. É aquilo que nós falamos, né, gente? Se tiver conexo tanto um crime quanto uma transgressão, quem que vai tomar, via de regra, com prioridade? A ilustração do crime, né? Ah, eu tenho um crime lá, por exemplo, de corrupção, prevaricação, condescendência criminosa, peculato, né? Aquela apropriação, aquele desvio de bem da administração pública que você tem a posse, né? Então, no caso em tela, os crimes contra a administração pública, o peculato, por exemplo. Se vai ter ali um peculato e uma transação residual, lá, por exemplo, né, de desviar bem da administração pública, o que você vai ter como prioridade, né? A elucidação do crime, né? Logicamente, aflorando uma transgressão disciplinar que, consequentemente, vai aflorar, principalmente esses crimes, né, contra a administração pública, né? Olha lá, será processada, em regra, após a conclusão do procedimento administrativo criminal. Gente, em regra. Então, gente, o que faz primeiro? Aguarda, né, o processo, aguarda a concretização da culpabilidade em âmbito judicial, para que, de fato, depois instaure um processo administrativo disciplinar, né? Para o quê? Para que não gere injustiças. A própria instrução conjunta de corregedoria é clara nesse sentido, né? Quando o militar cometeu um crime doloso, está lá, né, no artigo 15, artigo 13, inciso 2º, a prática de crime doloso, uma transgressão grave. Aí, o que a instrução de corregedoria fala acerca do artigo 13, inciso 2º, da Lei 14.310 de 2002, Código de Ética? Fala assim, ó, essa transgressão, ela deve ser evitada, ela deve-se aguardar o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, aguarda lá o devido processo se exaurir, né? Ou seja, presumir, acabar, findar com a presunção de inocência e exaurir a culpabilidade, para que depois aflore uma transgressão residual. Porque imagina, por exemplo, se o militar nosso, ele tá no devido processo, processado, aí ele recorreu da primeira instância, segunda instância do TJ, e vai lá no TJM, se for no caso do militar, e recorre ao Supremo Tribunal Federal. Aí, concomitantemente, é realizado um processo disciplinar e ele é punido disciplinarmente. Chega lá no Supremo Tribunal Federal, ele é absolvido. Olha aqui que problema que nós trouxemos dentro da administração pública. Olha que processo, né? Olha que problema que nós trouxemos. No caso, ele vai ter todos os direitos inerentes da carreira dele, que ele perdeu, né? Então, aquilo ele vai gerar um transtorno administrativo muito grande. Então, o que é a própria instrução do conjunto de corredoria? Para que evite esse desgaste administrativo, espera-se lá a sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, exaure a culpabilidade e mitiga a presunção de inocência naquele momento, para que, de fato, a posteriori, instaure um processo administrativo regulamentar, justamente para não gerar incidências de prejuízos, né, principalmente questões de prejuízos aos direitos e garantias fundamentais do militar. Bacana? Então, isso é importante nós destacarmos isso aí, viu, gente? Questão de prova, hein? Artigo 35. Comunicação disciplinar vai ser realizada por militar de precedência hierárquica em relação ao comunicado. Nós vimos, né, gente, na aula passada, nós temos aí o artigo 11 e 12 da Lei 5.301 de 69, que fala da precedência hierárquica. Inciso 1º, que vai ser regulada pelo posto de graduação,
ou segundo, por questões de antiguidade. Quem é mais antigo que o outro? Primeiro critério, data de promoção e nomeação, graus hierárquicos anteriores, data de praça e data de nascimento, questão de antiguidade, salvo se for aquela antiguidade após a formação de cursos e concursos, né? Aí que vai ser a nota do curso, né? Igual no caso seus aí, né? Quem vai ser mais antigo? O CEFS vai formar, né? O CFS vai formar, os aspirantes, os cadetes e vão, no caso, aspirantado, né? Após o aspirantado, vai ser a nota do curso para estabelecer a antiguidade, no caso de nomeação coletiva. Então, o CEFS vai formar o CFS, no caso em tela, vai ser a nota do curso que vai delimitar, né, quem seja o mais antigo. A Marina vai aceitar o pessoal agora, né? Ela está ali, o pessoal está pedindo para adicionar, ela vai adicionar o pessoal, né, para garantir continuar a prosseguimento do nosso estudo. Tá joia? Então, vamos lá. Então, aquele tem precedência hierárquica em relação ao comunicado. Dirigido ao comandante, diretor ou chefe do comunicante, acerca do ato ou fato contra a disciplina. Gente, você tomou conhecimento do militar e praticou algo que afeta a disciplina militar. Você vai fazer comunicação. Você vai endereçar a sua comunicação que você fez do militar ao seu comandante, né? Você vai dirigir ao seu comandante. Ah, professor, ele é o militar de outra unidade. Tem que endereçar para o comandante da unidade dele? Não. Você vai endereçar para o seu comandante e o seu comandante vai declinar competência ao militar, ao comandante da unidade do militar faltoso. Mas você, comunicante, vai fazer comunicação e vai encaminhar o seu comandante. Aí o seu comandante, ele vai declinar a competência ao comandante do militar faltoso. Tá joia? Beleza. Se a autoridade competente, o comandante pegou ali, ó, e já de cara viu causa de justificação de absolvição, vai o quê? Motivar para o arquivamento dos autos, sem remessa de instauração de processo e manifestação do Conselho de Ética, do CDMU. Gente, o que quer dizer isso aqui? Vamos dar um exemplo que acontece muito na prática? O militar tomou uma comunicação disciplinar por folga de serviço, tá joia? Beleza. O militar ligou, falou que estava de licença médica, estava passando mal, estava no hospital militar, pegou a licença médica, entrou em contato com o comandante do turno, estou licenciado, vou cumprir a licença na minha residência e até amanhã, no primeiro dia útil, vou homologar a licença, beleza? Beleza, levou ao conhecimento. O que o comandante fez? Foi lá, o coordenador do turno, mesmo assim, fez a comunicação disciplinar pela falta de serviço e, no caso, entregou os autos à autoridade competente. A autoridade competente viu ali, né, a comunicação disciplinar e pegou em anexo a licença médica, verificou junto ao mais que foi homologado, é uma causa de absolvição, né? Uma causa de justificação, ou seja, ali está absolvido e está justificado. Ali, aquele fato não houve comunicação disciplinar, ou seja, não houve um fato transgressional. Então, absolve, né? Busca-se o arquivamento. Então, ali no caso, gente, já antes de instaurar um processo, já tem uma prova ali, já tem a licença médica e a sua devida o quê? Homologação, no mesmo dia ou no próximo dia útil seguinte, que é o que está previsto na resolução 4278 de 2013, né? Então, no caso em tela, não tem ali, já tem uma causa de absolvição, ou seja, o fato não teve um fato transacional, né? Busca-se o arquivamento. Não tem a necessidade de instaurar um processo e nem de manifestação do CDMU, ou seja, aquilo a gente chama de natimorto, já nasceu morto, né? Aquele processo. Já falei, né? Olha lá, ausência de dados ou existência de erros de escrita, erros materiais, não caracterizam nulidade do ato, mas mera irregularidade, que pode ser corrigido pelo corpo comandante, pela administração ou pelo encarregado da apuração. Erros materiais, a ausência de dados ou ausência de erros, né? Existência de erros. Ela estava com a data errada, o local errado, né? Aquele ali vai ser nulo aquele ato. Não. Aquele é um erro material, ele pode ser o quê? Corrigido. Lá, o erro na escrita da comunicação disciplinar, aquilo ali pode ser meramente corrigido. Tá joia? Recebida a comunicação disciplinar, a autoridade competente não vislumbrou causa de justificação ou absolvição, vai designar no prazo de 10 dias úteis, por meio de um despacho, um encarregado para o processo de comunicação disciplinar. Aí onde entra principalmente a função do graduado, do sargento, né? No caso de um PCD, vai entregar ali, por exemplo, né,
acontece nas unidades, ao sargento para ser ele o encarregado do processo de comunicação disciplinar. A autoridade competente vai realizar em 10 dias úteis um despacho para que seja lá elucidado, né, para que seja punido o militar, tem que se ter o devido processo. Nós falamos, né, nenhuma sanção ela pode acontecer sem o devido processo disciplinar. Bacana? Professor, quem que pode instaurar? Olha aí, ó, importante nós destacarmos aqui para a prova, meus irmãos. Quem pode instaurar? Vamos até grifar aqui para ficar mais fácil a elucidação. Quem pode instaurar? A instauração, olha lá, ocorrerá, tá joia? Olha lá. A instauração ocorrerá por intermédio do despacho de autoridade militar até o nível mínimo de comandante de pelotão ou equivalente. Professor, então um oficial subalterno com tenente comandante de pelotão, ele pode instaurar ali um PCD? Pode. Ele vai pegar, ele vai entrar em contato com o núcleo de disciplina, a seção de recursos humanos, na verdade, solicitar a numeração, vai numerar, né? E vai colocar um encarregado para elucidar os fatos, né? Pode, então, instaurar a teoria de comandante de pelotão. Agora, designou ali um encarregado, um sargento ali para apurar, né? Para apurar. O sargento terminou, fez o relatório, encaminhou para o tenente. O tenente é autoridade para solucionar? Não. A autoridade para solucionar está previsto lá no artigo 45 do Código de Ética, que é até no mínimo comandante de unidade. Então, ele pode instaurar, um tenente, um capitão, né? Um oficial intermediário pode instaurar, né, um processo de comunicação disciplinar, no caso em tela, mas não pode solucionar. Quem pode solucionar é, no mínimo, comandante de unidade, tá? Então, isso é importante nós destacarmos para a prova. Cuidado que lá na prova, em vez de colocar comandante de pelotão, eles põem comandante de companhia, né? Comandante de unidade, não, é até o nível mínimo de comandante de pelotão, tá joia? Em sendo instaurado, por comandante de fração descentralizada ou destacada, por exemplo, lá, né? É um pelotão lá descentralizada, né, daquela sede, né? Daquela cidade, deve solicitar lá um número de procedimento, a seção de recursos humanos, secretaria equivalente da unidade, ou seja, né? A numeração daquele para colocar no despacho, né? Para dar prosseguimento no protocolo lá do processo. A autoridade que mandou instaurar lá, não sendo competente para solucionar, nós acabamos de falar, né? O comandante de pelotão, ele pode instaurar? Pode. Mas ele é competente para solucionar? Não. Quem é competente para solucionar, meus irmãos? Está aqui, ó. Olha lá. Deverá encaminhá-lo à autoridade competente. Olha lá. Qual autoridade? É aquelas autoridades relacionadas no artigo 45 do Código de Ética. O comandante geral, o chefe do MPM, né, o chefe do gabinete militar do governador, né, os comandantes de direção intermediária, os comandantes regionais, comandantes de unidade. Ou seja, aqui no caso, quem soluciona, meus irmãos, né, no mínimo, comandante de unidade. Então, o comandante de pelotão, ele pode instaurar? Pode. Mas ele pode solucionar? Não. Somente as autoridades do artigo 45 do Código de Ética. Bacana? Então, é importante nós destacarmos isso para a sua prova. Artigo 87. Encarregado do PCD. Adotará as seguintes providências. Olha lá. Primeiro, abrir vista ao comunicado, mediante a termo de abertura de vista. Então, olha, você é o encarregado do PCD, sargento encarregado do PCD. Primeira coisa que você vai fazer, abrir vista ao comunicado, aquele que tomou a comunicação disciplinar. Você vai entregar para ele lá o TAV, o termo de abertura de vista, para que ele, né, apresente as suas alegações de defesa. E qual que é o prazo, professor? Em 5 dias úteis. Professor, isso cai na prova demais. O que cai na prova? Principalmente confundido com a sindicância. A sindicância não é 5 dias úteis, são só 2 dias úteis. Nós temos essa celeuma, nós temos esse caráter paradoxal, diferente. Lá, o libelo acusatório que você vai entregar na sindicância, nós iremos ver, é para que ele se defenda, em 2 dias úteis. Agora, se no caso, em tela, eu tiver aí 2 ou mais, né, sindicatos, aí esse prazo ele passa para 10 dias úteis, né, no caso em tela. Mas, se a regra, né, da sindicância, defesa prévia, 2 dias úteis. No caso do PCD, 5 dias úteis. Então, primeiro ato, o TAV. Beleza? Segundo,
Recebida alegações de defesa, lá você recebeu defesa, verificou a existência de causa de justificação ou absolvição, ou seja, o fato não aconteceu, ou for no estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever, caso fortuito, força maior, proporá o arquivamento do PCD, mediante relatório sucinto e motivado. Então, você recebeu a defesa lá do comunicado. Você viu ali que já tem autoria e materialidade, causa de justificação e absolvição. O que você vai fazer? Você vai propor arquivamento do PCD, relatório, e você nem vai abrir vistas finais, você não vai nem abrir vistas. Você já viu ali, tem causa de justificação e absolvição, você já pode abrir, já pode fazer o relatório e solicitar, sugerir o devido arquivamento, né? Aqui você nem precisa mais ouvir testemunha, você nem precisa mais colher prova e nem abrir vista da rede, né? Razões escritas de defesa final, não precisa, né? Agora, no inciso terceiro, recebida a defesa, você recebeu a defesa do comunicado, verificou a ocorrência de transgressão disciplinar por parte do comunicado, e não havendo necessidade de audição ou testemunha ou nenhuma produção de provas, o que você vai fazer? Você vai confeccionar o relatório motivado, tipificando a transgressão. Então, você recebeu a defesa prévia e viu ali que já tem autoria e materialidade transgressão, não precisa produzir mais nenhuma prova, você pode fazer o relatório sem abrir a defesa final para sugerindo a punição do militar. Gente, olha que interessante. Nós só para ficar uma coisa, para entender o raciocínio de vocês. Se, no caso, recebeu a defesa prévia, se o sindicante ou o comunicante, o encarregado do PCD, né? O encarregado, ele, recebendo a defesa prévia, já visualizou a situação toda. Não precisa colher prova, não precisa ouvir ninguém. Ele tem obrigatoriamente que abrir defesa final? Não. Ele só vai abrir defesa final, gente, se ele produzir mais algum documento. Isso é importante nós destacarmos. Toda vez, isso é importante demais, né? Toda vez que ele abrir, que ele produziu o encarregado do PCD ou da sindicância, toda vez que ele produzir um documento, ele tem que abrir vistas novamente para o sindicato. Ele tem que abrir vista ali para o sindicato ou o comunicado, porque ali ele vai garantir a ampla defesa e o contraditório. Agora, nesse caso aqui, ó, não abriu, não produziu nenhuma prova lá, não havia necessidade de audição, testemunha ou produção de prova. Aí, no caso, já pode propor, vai fazer o relatório, né, tipificando a transgressão, sugerindo a sanção do militar. Beleza? Agora, ele recebeu a defesa prévia e tem necessidade de ouvir testemunha e produção de prova. Olha aí, pessoal. Ó. Em decorrência do pedido da defesa ou vislumbrado pelo encarregado. Este deverá. Então, ele recebeu a defesa prévia e viu que tem a necessidade de produção de provas. Olha lá. Primeiro, ouvir as testemunhas. Nós temos aí duas testemunhas, a regra. A do processo e a da defesa. Quantas são as testemunhas? Nós podemos ir no máximo 3 testemunhas. A professor, pode ser mais? Pode, desde que justifique, mas a regra é limitada no máximo de 3, tanto de defesa quanto do processo. Primeiro você vai ouvir as do processo. O que é as do processo, professor? É aquelas que já vieram, né? Aquelas que vieram já nos autos da portaria do despacho, ou seja, já está lá o comandante lá, já está ali, ó, junto ali, que está junto ao processo. Né? E 3 defesa, ou seja, que a pessoa vai buscar, né, se defender. Né? Olha lá. Realizar a notificação do acusado. Lembra sempre disso, né, para acompanhar as audições de testemunha. Gente, toda vez que você for ouvir qualquer pessoa, você tem que notificar o comunicado, o acusado, o sindicato. Senão, isso viola para a defesa contraditória. Você vai ouvir testemunha, inclusive a dele, né? Você vai ouvir a testemunha tal. Você tem que notificar o acusado. Por quê? Ali, gente, ele tem o direito de comparecer, tá joia? E ali, inclusive, de fazer perguntas, inclusive ser acompanhado por meio do advogado. Gente, isso aí é direito e garantia fundamental do processo. Se você não notificar, isso é importante aí, ó, o graduado saber disso, hein? Se ele não notificar para acompanhar a audição de testemunha, isso é causa de nulidade processual. Isso anula o processo a partir daquele ali, né? Então, isso aí é importante demais saber. Tem que saber disso aí, viu, gente? Tem que saber disso aí. Então, tem que notificar todos os atos, tá joia? Olha lá. Inexistindo ao final da apuração causa de justificação e absolvição, deverá abrir nova vista, tá vendo, gente? Tá lá. Ouviu testemunha, né? Produziu prova e não apresentou causa de justificação e absolvição, abrir para a rede final. Qual que é o prazo da rede final, professor? É o mesmo prazo da rede inicial. 5 dias úteis. Olha lá. Aí depois você vai fazer o quê? Vai fazer um relatório
sucinto, o relatório, ou tipificando a transação, ou propondo o quê? O arquivamento. Vamos colocar aqui, ó. Olha lá, relatório, depois, após relatório, né? Você vai produzir o relatório, e no caso, então, duas situações, né? Depois, no caso, você vai produzir o relatório. Duas situações. Você vai tipificar a transação ou propor o quê? O arquivamento dos autos, né? Lembrando que os autos têm que ser o quê? Todos devidamente o quê? Motivados, tá joia? Todos os autos são devidamente motivados, né? É isso aí que você vai fazer, tá joia? Vamos lá, continuando. Beleza. C. Existindo ao final da apuração alguma causa de justificação ou absolvição, sem abrir vista ao comunicado, olha lá, produzirá relatório final, sucinto e motivado, propondo arquivamento. Aqui no caso, gente, já aflorou causa de justificação ou absolvição. Aí não precisa abrir vista. Você produziu prova, e não tem ali indícios de transgressão, você vai propor o arquivamento, você não precisa abrir para a defesa final. Então, isso é importante destacar. Você vai produzir um relatório, não vai abrir a vista final. Você vai abrir vista final após a produção de prova, desde que, no caso, em tela, tenha ali o afloramento de transgressão disciplinar. Porque aí você tem que abrir para a defesa contraditória. Tudo aquilo que for produzido em desfavor do comunicado, do sindicato, né, do acusado, ele tem que estar ciente, né? Como você vai propor o arquivamento, então não precisa abrir defesa final, tá joia? Você já pode propor lá o arquivamento sem abrir defesa final. Receber a autoridade dos autos do PCD, olha lá, poderá retorná-lo ao encarregado para diligências complementares. Ou seja, ele não ficou claro, né? Às vezes o que o encarregado fez, né? Então, cuidado, gente, cuidado, hein? Né? Quando for elucidar os fatos, fazer muito bem feito, fazer com qualidade, para que os autos não voltem a você para diligências complementares, né? Mas às vezes é necessário algum tipo de diligência, né? Mas no caso, a autoridade competente pode fazer isso. Ou as seguintes providências. Nós iremos ver aqui, ó. Olha lá. No hipótese do inciso segundo, lá, vai arquivar os autos sem remessa prévia ao CDMU. Qual é o inciso segundo? Verificou, depois de receber a defesa prévia, a existência de causa de justificação ou absolvição e vai propor o arquivamento do PCD. Então, no inciso segundo, já tem ali, ó, causa de justificação, absolvição, vai propor o arquivamento do processo de comunicação disciplinar sem remessa a prévia ao CDB, o CDMU, não tem necessidade. Agora, no inciso 3 e 4, concordando com o parecer do encarregado, deverá encaminhar os autos ao CDMU. O que é o parecer do inciso 3 e 4? O caso da possibilidade de transgressão disciplinar. Olha lá. Verificando a ocorrência de transgressão disciplinar por parte do comunicado, né? E não haver necessidade de audição de testemunha, vai confeccionar o relatório e tipificando a transgressão. Então, toda vez que houver lá o enquadramento, tem que passar os autos ao CDMU. Isso é importante destacar, hein? Olha lá. Tanto no inciso 4, lá. No caso, recebidas alegações de defesa, ela havia necessidade de audição de testemunhas, no caso, ele vai ouvir as testemunhas e inexistindo causa de justificação, ou seja, tem ali, no caso, abriu para a defesa final, né? Olha lá, justificando a transgressão ou propondo o arquivamento dos autos, também tem que ser remetido ao CDMU. Então, gente, abriu defesa final, né? Tanto propondo ali o arquivamento quanto a transgressão, os autos têm que ser encaminhados ao CDMU, né? Ou seja, abriu defesa final ou propôs a transgressão disciplinar, né? Um enquadramento, a tipificação, tem que os autos ser remetidos ao CDMU. Tá joia? Gente, o pessoal vai anotando as dúvidas aí, que a gente vai abrir ao final aí do nosso certame, tá joia? Artigo 39. O prazo para elaboração do PCD, gente, questão de prova, hein? Isso aí sempre cai em prova, os prazos, né? Nós vamos trabalhar muito isso aí, os prazos. Professor, qual é o prazo do PCD? 15 dias prorrogados por mais 10 dias corridos. É dias corridos, gente, não é dias úteis, tá? O que são dias úteis são as defesas. As defesas são dias úteis. Quando eu falo do devido processo disciplinar, eles são dias corridos. Então, o PCD é 15 mais 10. Ah, professor, deu esse prazo, pode ser prorrogado? Pode. Em casos excepcionais, poderá ser renovado e sobrestado. Professor, o que é renovação e sobrestamento? Renovação, você precisa de mais prazos, né? Para elucidar. E sobrestar, na verdade, você vai paralisar o processo. Me dá um exemplo, professor. O militar vai entrar de férias.
O militar vai entrar de férias, tem que sobrestar. Você vai entrar de férias, não tem como você continuar elucidando, você está de férias. Então, você vai sobrestar. Você vai solicitar ao comandante, comandante, bom dia, solicita a Vossa Senhoria o devido sobrestamento dos autos do processo, tal, em vista de esse militar entrará em gozo de férias anuais. Ou seja, você vai solicitar o sobrestamento. No caso de sobrestamento, no caso, quando você retornará às atividades, você não solicita o comandante, você só comunica. Senhor comandante, bom dia. Em vista, considerando o procedimento no tal, do processo de comunicação disciplinar, comunico a Vossa Senhoria o devido dessobrestamento dos autos e continuidade da sua elucidação. Ou seja, você vai só comunicar no caso de dessobrestamento. No caso de sobrestamento, você solicita. Tá, joia? Artigo 40. A autoridade competente, para solucionar o PCD, deverá fazer no prazo de 10 dias úteis. Né? A autoridade que determinou você elucidar, ela tem 10 dias úteis para solucionar, né, esse processo de comunicação disciplinar. 41. Esse artigo é muito importante, gente. Ó, você aí, ó, futuro sargento da Polícia Militar, tem que saber isso aqui, né? É importante nós destacarmos. Recusando-se ou não sendo possível o comunicado, ele se recusou ou não foi possível, sem motivo justificado, apresentar as alegações de defesa final, deverá o encarregado ou outra autoridade competente designar um defensor ad hoc. Então, tanto nas defesas inicial quanto na final, tem que se nomear defensor ad hoc. Professor, quem é o defensor ad hoc? É o defensor daquele momento, né? Quem vai nomear? Ou você é o encarregado, ou autoridade competente, ou o comandante que vai nomear o defensor ad hoc. Geralmente, você se nomeia lá um militar, né, que tenha precedência hierárquica em relação ao comunicado, você nomeia para que ele realize os atos, né, para que ele realize os autos de defesa. Tá joia? Em sendo justificado o motivo, ela ser renovado o prazo de defesa. Então, às vezes, o militar não teve como fazer defesa, por exemplo, que estava internado no hospital, ele não deu ali para fazer, não teve nem como entrar em contato com o advogado para fazê-lo, né? É uma situação totalmente atípica, né? Caso fortuito fosse maior, por exemplo, né? E aí, no caso em tela, você vai renovar o prazo, você vai justificar, porque houve na renovação, dando ali o termo de abertura de vista a ele, para que ele apresente a sua defesa. Tá joia? Na comunicação disciplinar, em que pede ser possível, não haverá necessidade de se mencionar os incisos, artigos da norma violada, fazendo constar apenas a descrição da conduta antiética praticada pelo militar comunicado. Então, aqui no caso em tela, gente, quem você vai fazer comunicação disciplinar, você precisa colocar o artigo, o inciso, né, da norma violada, né, da lei, não, você tem que relatar os fatos. Quem tem que fazer esse enquadramento, né, é o encarregado. Ele vai ver, não, peraí, há um militar disparou arma de fogo em via pública. Opa, peraí, eu tenho aí o artigo 15 da Lei 10.826, 2003, Estatuto do Desarmamento, combinado, né, com o artigo 14, inciso 6 do Código de Ética, transação média. Ou seja, quem vai fazer esse enquadramento que eu acabei de dizer é você, encarregado. Quando na comunicação disciplinar, você vai relatar só os fatos. No dia total, um militar fulano de tal disparou arma de fogo em via pública e essas pessoas presenciaram, entram como testemunhas. Você vai relatar só isso aí, o dia, o fato e o que aconteceu. O amoldamento da conduta dele ao fato criminoso ou transgressional fica a cargo de você, encarregado, porque a partir do momento que você, encarregado, vai tipificar o fato, né, ele vai se defender a partir daquele fato que você colocou. Aquele fato, né, aquele lá, o artigo 14, inciso 6, combinado com o artigo 15 da Lei 10.826, ou seja, ele vai se defender, né, daquela conduta ali que foi amoldada no caráter transgressional, né? Então, quem fez a comunicação não precisa, você, encarregado, precisa, tá? Colocar. Olha lá, ó. A tipificação equivocada por parte do comunicante não inviabilizará a tramitação e a superação da comunicação disciplinar. Vamos dar um exemplo. O comunicante, o que ele fez? O militar faltou ao serviço, o militar faltou, por exemplo, ao TPB, e o comunicante, por exemplo, colocou lá descumprimento de ordem. O comunicante o militar faltou ao TPB e se enquadra com 14.3, descumprimento de ordem. Aí nós sabemos, né, por força de instrução de conjunta de corregedoria, que quando o militar falta ao TPB, não é descumprimento de ordem, é falta ao serviço. O encarregado vai lá e vai mudar a tipificação e
o comunicado vai se defender dessa nova tipificação, falta de serviço. Porque faltou ao TPB por força da própria instrução de conjunto de corredoria, não é descumprimento de ordem, é falta ao serviço. Da mesma forma que se eu não homologar, é licença médica, é falta de serviço. Se faltou a instrução de tiro, defesa pessoal, aí tudo bem. Aí é descumprimento de ordem. A própria instrução de corredoria deixa claro essa particularidade. Tá joia? Né? Beleza. Nas hipóteses da conduta noticiada da comunicação disciplinar eventualmente não se amoldar em uma das transgressões do Código de Ética, tal fato não constituirá por si só conduta irregular por parte do comunicante. O comunicante fez a comunicação disciplinar, deu arquivamento. Aquilo ali é uma conduta irregular por parte do superior hierárquico? Não, via de regra não, porque ele parte da boa-fé administrativa, da boa-fé hierárquica. Se ele mostrou, né, se ele conseguiu o ônus da prova do comunicado, ele conseguiu ali visualizar que houve causa de justificação de absolvição, via de regra não é uma conduta irregular por parte do comunicante. Lógico, aquilo se for uma conduta irregular tem que ser comprovada, né? Que aquilo ali às vezes pode ter sido um assédio, uma coação, um constrangimento, né? A instaurar um processo de maneira indevida, ou seja, tem que ser comprovado, né? Tem que ter igual a queixa, né? Quando vai fazer uma queixa de um ato irregular ou injusto, para o superior hierárquico, tem que ser devida motivação, tem que ter fundamentos, né? Parágrafo terceiro. O superior que isoladamente presenciar a prática de uma transação disciplinar deverá confeccionar a comunicação disciplinar. Então, o superior hierárquico, somente o superior, ele viu ali, ele tem que fazer a comunicação disciplinar. A professora tem ele mais outro, tem dois no mínimo ou mais. Quem faz a comunicação disciplinar? Gente, no caso em tela, caberá ao de maior precedência definir quem vai elaborar a comunicação disciplinar. Eu tenho ali um terceiro sargento e um segundo sargento. Visualizou ele um soldado fazendo uma prática irregular. O que ele faz? O segundo sargento vai determinar o terceiro sargento fazer a comunicação disciplinar ou ele mesmo vai fazer. Ou seja, quem vai definir se é ele ou o terceiro sargento que vai definir é o segundo sargento, porque ele tem precedência hierárquica, no caso em tela. Tá joia? Show de bola. 46. Comunicação disciplinar. Nós vimos, né? Deve ser apresentado no prazo de 5 dias úteis, né? E quem se não entregou no prazo de 5 dias úteis, aquilo ali vai ser apurado da mesma forma e vai o quê? Só vai gerar, né? Nessa situação, pela essa inobservância desse prazo, vai acarretar um processo, no caso, em desfavor do militar que não entregou nos 5 dias úteis. Aquilo ali não vai inviabilizar a apuração dos fatos, mas sim a responsabilidade de quem não entregou nos 5 dias úteis, sem justo motivo. Tá joia? 47. Você não tem competência para apurar. O que você tem que fazer? Né? Encaminhar a autoridade competente em 5 dias úteis. Nós já falamos, né? É um pouco repetitivo, né? Olha lá, mesma coisa. Se você não entregou, né? Você não é autoridade para apurar. Deveria entregar a autoridade, né? No mínimo para apurar é quem? No mínimo, comandante de pelotão, para apurar. Lembrando que para solucionar é a autoridade do artigo 45, né? No mínimo, comandante de unidade, para solucionar. Para apurar, né? No mínimo, comandante de pelotão. Se você não é autoridade para apurar, encaminhar no prazo de 5 dias úteis, né? Se você não fez, isso vai acarretar problema para você, mas vai continuar sendo elucidado os fatos, né? Professor, envolveu militar de unidades distintas. Será devido encaminhamento da documentação à referida autoridade, olha lá, na condição de autores, coautores ou partícipes, sendo todos votados no mesmo comando intermediário, ou seja, no nível regional, será feito o devido encaminhamento da documentação à referida autoridade. Eu tenho militares distintos lá, de unidade distinta, sob instância ao comando intermediário. Na situação, nós vimos agora, será confeccionada uma comunicação em face de cada envolvido de forma a individualizar a conduta. Eu tenho militar do 13, eu tenho militar do 49, eu tenho militar do BG, ou seja, nós temos ali vários militares com comando intermediário. No caso em tela, vai ser feita uma comunicação para cada militar, justamente de forma a individualizar a conduta. Nós temos isso no processo penal, nós temos na lei de execução penal, a individualização da pena, nós temos isso lá na Constituição Federal, o princípio da individualização da pena de conduta, ou seja, né, um fez praticou tal conduta, outro fez outra, ou seja, vamos individualizar tal conduta, né? Princípio da individualização da pena. Parágrafo 2º. No caso e o fato disciplinar envolver militar, autor partícipe, coautor, lotado em uma mesma unidade, sendo os demais envolvidos, lá, vítima, testemunhas ou comunicante, lotados em unidades distintas, a comunicação será solucionada em regra pelo comandante do transgressor. Então, gente, eu tenho no caso em tela, eu tenho a situação de um militar que é vítima e um militar que é autor. Via de regra, quem vai solucionar é o comandante do autor, né? Ou seja, do militar transgressor. Tá joia?
E artigo 50 aí, para nós finalizarmos esse primeiro bloco, fala lá, aplica-se complementarmente, né, complementarmente no que couber ao processo de comunicação disciplinar, as orientações da SAD. Então, gente, a SAD ela é mais completa, ela é mais robusta, né? O processo de comunicação disciplinar ele é mais simples, né? A SAD não, ela tem uma robustez, um grau de formalidade muito maior. Então, no caso em tela, aquilo que for pertinente vai ser aplicado ao PCD as questões de aplicabilidade relativas de orientações à SAD. Bacana? Pessoal, terminamos então esse bloco número 1. Vamos dar um intervalinho, beber uma água e a gente volta para o bloco seguinte para dar continuidade à nossa aula. Tá joia? Um grande abraço e bons estudos a todos.